14ª aula, frações ainda, hoje números mistos. E falei que vou falar sobre o método borboleta, vai vir no finalzinho da aula. Então, aguente firme aí. O que é um número misto? Misto vem de misturado. É um número que tem uma parte natural, uma parte inteira e uma parte fracionária, né? Lembrando, fração vem de fractus, que é quebrado. Número quebrado é uma fração. Então, o número misto ele tem uma parte inteira e uma parte fracionária. Como, por exemplo, 3, eu leio assim, 3 e 1/2. E o que vem a ser 3 e 1/2? 3 e 1/2 é o mesmo que 3 mais 1/2. Isso pode pegar um bocado de pessoas, porque já que aprendeu que quando não tem nenhum sinal entre dois valores é multiplicação, algumas pessoas entram em erro e multiplicam 3 vezes 1/2. Não é isso que é para fazer. Então, 3 e 1/2 é um número misto que representa 3 inteiros e uma metade. Tá certo? Por exemplo, você tem 3 pães de sal e o quarto pão de sal está só a metade dele. Isso é 3 e 1/2. Ok? E como que eu vou transformar um número misto, uma fração mista, em uma fração que eu vou dar o número de imprópria? Imprópria por quê? O número misto ele gera uma fração em que o numerador é maior do que o denominador. Como eu vou transformar a fração mista em fração, propriamente dita? Então, a fração mista eu posso transformar da seguinte forma. Eu vou multiplicar esse número daqui de baixo por este. 2 vezes 3, 6. E vou somar com o número de cima, 1. Multiplico o de baixo por este e somo com o de cima. Então, multiplica, soma. Multiplica, soma. 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. E o denominador, professor? O denominador é o mesmo denominador daqui. Meio. Tá certo? Simbolicamente, você poderia considerar. O que é 3 e 1/2? Você tem 3 inteiros e uma parte. 3 inteiros e uma parte. Cada inteiro desse eu posso considerar como o dobro de metades, né? Então aqui eu tenho 7 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que é o número de cima. E essas partes estão divididas por 2, que é o número de baixo. Ok? Simbolicamente seria isso. Mas, fazendo rapidinho aqui, olha. Quando aparecer uma fração mista para transformar em fração imprópria, multiplico de baixo pela parte inteira e soma com o de cima. 7 vezes 4, 28. 28 mais 5, 33. Embaixo é o mesmo denominador, tá certo? Entendido? Só isso que tem que fazer. Não tem dúvida. 7 vezes 4, 28, mais 5, 33. Bom, hoje de já ter treinado aqui, quando aparecer soma de uma fração com um número inteiro, o senhor já sabe como deve fazer. Multiplico de baixo pela parte inteira e somo com o de cima. Por que, professor, devo fazer isso? Porque, meu caro, a parte inteira é a mesma coisa do que um número cujo denominador é 1. Aí você tem aquela regra que vai multiplicar esses dois. Vai fazer o seguinte. 4 dividido por 1, 4. 4 vezes 5, 20. Mais 4 dividido por 4, 1. 1 vezes 3, 3. 20 mais 3, 23. Então, 23 quartos. Bom, venhamos, era mais fácil você ter feito isso aqui, ó. 4 vezes 5, 20, mais 3, 23. Chegou a resposta. Mais rápido, não? Igual aqui, na subtração, o mesmo processo.
5 vezes 7, 35. 35 menos 3, 32. 32 quintos. Multiplica, soma. Só isso que tem que fazer, beleza? Quando você for operar um número inteiro por uma fração. E aqui vem o método borboleta. Por que chama borboleta? Por que chama borboleta? No caso aqui, eu vou subtrair, né? Porque eu tenho sinal de menos. Por que eu chamo borboleta esse método aqui embaixo? Eu vou multiplicar cruzado. Embaixo, igual eu falei para os senhores, eu multiplico esses dois valores aqui. 3 vezes 8, 24. E agora, ó, eu vou multiplicar cruzado. 4 vezes 8, 32. Coloco aqui a resposta. Primeiro descendo e depois subindo, ó. 3 vezes 5, 15. E o sinal do meio é o mesmo, menos. 32 menos 15, 17. Coloco 17 aqui. Espero que tenham gostado aí da aula. Esse método que você pode usar sempre. Só multiplicar cruzado e os dois de baixo que eu vou multiplicar. Multiplica os dois de baixo, multiplica cruzado, subtrai. Tá? 4 vezes 8, 32. 3 vezes 5, 15. 32 menos 15, 17. 3 vezes 8, 24. Então, 17, 24 avos, tá? Aí fica aí ao gosto dos senhores qual dos dois métodos vai usar. Beleza? Espero que tenham gostado da aula. Fique com Deus. Até a próxima.